falar, ela ia conversa além do mais, né? De repente, querendo, né, falar com você, já para levar você para um caminho irado, mas o Senhor já mostrou, né, que Jesus é a luz. E quem anda na luz, irmãos, não anda em trevas, né? Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre as crianças, né? Que amanhã é o dia das crianças, até a gente tem um presentinho ali para eles depois, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que se nós, né, em nome de Jesus, né, eu quero pregar a palavra e quero falar, irmãos, nós não podemos fazer nada se não falar em nome de Jesus, né? E como amanhã é o dia das crianças, né, irmãos? Ali Jesus estava pregando e estavam os discípulos ali. E as crianças começaram a se chegar até Jesus e eles impediam Jesus, os discípulos impediam as crianças de se chegarem até ele. E ele disse, deixa os tais chegar a ele, né? Porque se nós não se tornar como crianças, nós não vamos entrar no céu. Nós temos que ter oração de criança, amor de criança, porque os irmãos já prepararam assim. Você briga com uma criança, você fala, você destrata, você até abate. Ele não tem maldade no coração dele, ele volta. Mas o ser humano grande, o homem velho, a mulher velha, o adulto, irmão, se ofende por qualquer coisa, né, irmãos? Então vamos se tornar como crianças se nós queremos dar o reino dos céus, né? Vamos se tornar como crianças, ter um coração de criança. Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é sobre oração. Eu não tenho o que falar para ninguém na igreja ou quando alguém me procura. É a oração, irmãos. É a oração que derruba as muralhas do inferno, irmãos. É a oração que faz a diferença na vida de um irmão, de uma irmã. Irmãos, seria bom que nós nunca faltássemos nos cultos, irmãos. Porque cada culto é pregado, é aconselhado, e aquela pessoa que não tiver naquele dia, já não vai ouvir aquela pregação mais. É que nem quando uma criança vai para a escola, seu pai, sua mãe matricula, né? E aquele dia, aquela criança falta na aula. A professora outro dia já não vai passar mais aquele texto ali, aquela leitura ali. E assim, irmãos, é nós. Cada culto seria bom que cada um não faltasse, né? Seria bom que todos pudessem estar no culto da terça, no culto do sábado, mas se não pode, mas pelo menos um dia, irmãos, né? Venham para o culto, venham escutar a palavra de Deus. Agora está sendo, naquele irmão grava, né? Então a pessoa que não vem para a igreja é bom que pegasse, escutasse a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus que liberta, irmãos. A palavra de Deus é um alimento espiritual para mim e para vocês. Quando o pregador traz a palavra primeiro vem para o pregador e depois vai para as pessoas, porque nós só podemos dar o que nós temos, né, irmãos? Ali eu estava meditando. Eu quero começar a fazer um estudo em casa já. Quer dizer, eu leio muito a Bíblia, irmãos, mas eu leio um versículo e outro, né? E esses dias eu comecei de ler a palavra da Bíblia, começando em Gênesis, né? E procurando entender. Eu quero ver se todo dia eu leio um texto, até eu chegar no final. Só que o livro da Bíblia é um livro muito grande, né, irmãos? É muito grande. E às vezes, irmãos, nós não precisamos saber tudo. Às vezes Deus não revela todas as coisas, irmãos. Às vezes tem pessoas que saem de casa e dizem assim, hoje eu queria ir para o culto e queria que Deus falasse comigo. Até a palavra fala, o louvor fala, né, irmãos? É a boca de Deus falando. Isso é muito importante, irmãos. Eu estava ali meditando, mas não é essa palavra que eu vou trazer, mas eu só queria citar para as pessoas ficar atento em oração, ser vigilantes, porque Satanás do inferno, quando Jesus ali, Lucas 4, né, fala que o Espírito Santo de Deus levou Jesus lá no deserto para orar. E Jesus cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha se batizado.
e ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi orar ali. Irmãos, eu queria falar para as irmãs e para os irmãos hoje, para os jovens, se cuide quando vocês estiverem sozinhos. Satanás pode querer vir se aproveitar naquele momento que você está sozinho, que você não está com seu companheiro, com a sua companheira, com o seu pai, com sua mãe. Ali é que Deus prova a nós como que nós vamos se comportar quando nós estivermos no meio de multidões, milhões de gentes. Como que nós vamos se comportar no meio daquele povo, irmão? Deus me trazia tão forte no meu coração essa palavra. Você pensa assim, não, eu estou sozinho, eu posso fazer isso aqui, posso fazer, pintar e bordar, como diz o povo aí fora, porque ninguém vai saber, mas o nosso Deus sabe, irmãos. De Deus nada passa despercebido, o nosso Deus conhece nós dormindo a noite inteira, quando nós levantamos, quando nós comemos, quando nós falamos, o dia inteiro Deus vigia os nossos caminhos, Ele trilha o nosso caminho, se é reto ou é mau, irmãos. Deus não dorme, nós muitas vezes não percebemos, mas o nosso Deus está aqui dentro. Ele sabe já o que eu ia pregar, Ele já sabe o que Ele teria colocado no meu coração, Ele já sabe quando nós sair daqui, como que vai ser o nosso lá no nosso lar, como nós vamos dormir, com quem nós dormimos, com quem nós não dormimos, com quem nós comemos, com quem nós não comemos. Por isso eu digo, irmãos e irmãs, jovens, não se preocupe, se você ora, se você busca, Deus está te ajudando. Esse alimento, irmão, o alimento que nós temos para a nossa alma é a palavra de Deus, é a oração, é a consagração, é jejum, é a oração. Essa é o alimento espiritual, é aquele maná que cai do céu sobre nossas vidas. Irmãos, vocês não se preocupem, se você é um homem de Deus, de oração, você é mulher, se é uma mulher de oração, não se preocupe, jovem de oração, Deus está no controle, Deus está trilhando os caminhos certos para mim e para vocês. Irmãos, cuide muito com os pensamentos, irmãos. O pecado, ele vem pelo pensamento, irmãos, vem pelo olho. Esse dia eu estava escutando uma palavra, irmão, porque a minha televisão, irmão, é só para as coisas de Deus. Comprei uma televisão nova ali, é só para as coisas de Deus, irmãos. Sempre eu digo assim, eu não vou dormir antes das 10 horas, irmãos. Eu fico ali com os pastores orando, aí eles estão pregando a palavra, eu já estou com a minha caneta, escrevendo os versículos, e eles mandam o povo levantar lá na igreja deles, eu levanto e oro. Aí às 10 horas eu vou dormir, irmãos. Eu fico ali escutando, meditando a palavra de Deus, orando por vocês, né? Orando por esse mundo inteiro, irmãos, e ali eu estou, irmãos. Não se desfalecem da oração, porque o dia que vocês não orar mais, o inimigo, ele entra com tudo. Mas quando tem uma mulher de oração, um homem de oração, quando o inimigo quer chegar, irmãos, aquela oração queima ele tem medo de uma mulher de joelho no chão, ele tem medo de um homem de joelho no chão, irmãos. Muitas vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, irmãos, mas não pare de orar, não pare de orar. Eu lembro que eu sofri com uma depressão por 25 anos, irmãos, não foi um dia, irmãos, meus filhos pequenos, meu esposo era novo, eu era nova. Quantas vezes eu não tinha vontade, Senhor, irmãos, de levantar cedo. Eu lembro que a Adriana era uma menina, não tinha força de levantar, fazer um café para a Adriana, às vezes ia. A minha vontade era ficar na cama dormindo, porque eu já levantava, já começava aquele tormento do inferno na minha vida, irmãos. Mas eu era católica, mas eu rezava a terça, um dia de tanto, né, assim, rezar aquele rosário. Meu Deus, eu sei, coração de católico de fio a pavio. Rezava aquele, chegou a arrebentar aquele rosário nas minhas mãos. Arrebentou. Não rezei mais. Era tantos deuses que eu pedia.
E eu não sabia que só um podia me libertar. Um só um Jesus, só um Deus. E lá fui libertada. E hoje eu agradeço a Deus por eu ter passado por aquilo, porque eu sei, quando as pessoas chegam com depressão, com mal, eu sei como aconselhar, como orar e me compadecer pelas pessoas que passam por esses caminhos, irmãos. Não se desfalece da oração. Muitas vezes, irmão, depois ainda que eu já tinha me batizado, levou um tempo ainda, irmãos, ainda estava com depressão. E eu pensava assim, não, hoje eu ainda não estou bem, mas agora eu conheci a verdade. Se eu morrer, eu vou ser salva. Eu me dobrava assim, tinha um caixão de lenha ali, né? E eu começava de ler os salmos e orar. Parece que assim eu estava parada assim, mas eu via assim que a morte vinha chegando assim, a morte. Parece que eu já ia morrer, sabe? Parece que eu não ia aguentar mais. Eu falava para o meu esposo, meu Deus, eu não sei o que é isso. Falava para o meu cunhado, Josmar, morava na casa deles. Ele dizia assim, cunhada, reza, crê em Deus. Crê em Deus, uma oração forte. E ele mesmo, lá, né? Mas depois que eu conheci Jesus, eu aprendi, irmãos, que era para ler a palavra de Deus. E a única oração que está escrito na palavra da Bíblia é a oração do Pai Nosso, que se encontra ali em Mateus 6, 9, né? É a única oração para nós fazer. E é tudo em nome de Jesus, né? Então Jesus, né? Ele foi orar ali no deserto, levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E Satanás do inferno foi lá e disse que ele transformar a pedra em pão. Jesus, o que Jesus respondeu para ele? Nem de toda, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né, irmãos? Então, é de toda a palavra de Deus que nós vamos viver. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, irmãos, eu vou dizer, nós vamos ter altas e baixas, tribulações, mas quem crê no Senhor Jesus Cristo vai vencer, irmãos. Vai vencer em nome de Jesus Cristo. Eu queria falar muito assim para as pessoas que estão aqui na igreja hoje. Depois que nós se batizamos, né? Eu já vou trazer essa palavra aqui. Às vezes nós carregamos coisa do Egito ainda. Jesus um dia libertou nós do Egito, né, irmãos? Nós éramos com um fardo tão pesado, com coisas tão iradas, coisas contaminadas pelo Satanás. E nós carregava isso, mas nós aprendíamos a palavra. Teve alguém ali que antes de nós se batizar, ensinou o certo e as coisas erradas. E muitas vezes, aquelas pessoas ensinaram e nós voltamos para o Egito se sujar com coisas que não é do agrado de Deus, e nós não podemos mais voltar para o Egito, irmãos. Esses dias eu estava falando com um pastor, que era um pastor da Assembleia de Deus, e ele disse assim, que o dia que as pessoas morrerem, né, isso eu já tinha pensado, né, elas vão chegar perto de Jesus, e Jesus vai dizer, maldito, que eu não te conheço. Você sabia que quando você estava lá no mundo, eu te dei tempo. Tinha igreja em cada esquina, né? Tinha pregações nas televisões, nos rádios, e você, quando estava passando um canal lá de pregação de pastor, você trocava lá, ia para outra coisa. Deus vai julgar isso na cara de cada um, irmãos. Pois é sério, irmãos, vamos procurar nossa salvação todos os dias, porque se Jesus chamar nós hoje, como que vai estar a minha alma de vocês? Será que vai subir ou vai ficar? Não vai dar tempo de nós querer se converter. Nós crentes, irmãos, pode vir a luta que for, a luta mais pesada, mais difícil, mas não larga da mão de Jesus. Não larga da mão de Jesus. Nós temos que cuidar, olhar para dentro de nós, se nós não estamos carregando coisas do Egito ainda. Irmãos, eu tenho me desfeito de tantas coisas, irmãos. A minha casa, a palavra de Deus, é Deus, é Deus. O que Deus me mostrou quando eu estava no mundo, eu me desfiz de tudo, irmãos. Eu não carrego o Egito mais. Eu falo para Deus todo dia. Um dia o médico da terra disse,
câncer maligno. Eu disse, eu não aceito esse câncer maligno. Não aceito nada do maligno, porque eu não tenho nada do maligno no meu corpo, nas minhas vestes estão dentro do guarda-roupa. Essa roupa é santa, eu não aceito. Falei, eu não aceito. Você que sofre de diabetes, você evangélico, mulher, homem, não aceita diabetes. Olha o nome, não aceita, aleluias. Oh, calararaia. Oxa, pasta para Maia, Senhor. Não aceite. Se você não tem nada do inimigo, irmãos, o Deus mostrava hoje de manhã, foi quinta ou sexta-feira, eu chorei muito na presença de Deus, sabendo de pessoas que conhecem a palavra de Deus e voltam para o Egito. Pessoas que eram tementes a Deus, se desviaram. Irmãos, eu acabei chorando. Acontece debaixo do nariz da gente. Fiquei triste, chorei, porque eu pensei assim, meu Deus, não é possível a pessoa conhecer, o evangelho genuíno. Irmãos, tem que cuidar com esses evangelhos falsos por aqui, falsos profetas. Irmãos, quando nós subimos no púlpito, irmãos, nós não podemos contar uma mentira aqui, falar a verdade, irmãos, porque Deus condena. No passado, quando as pessoas iam eu não sei bem explicar ali, irmãos, mas eles subiam, tinha um lugar ali que as pessoas iam pregar, já tinha uma corda amarrada ali, porque se ele não fizesse certo, tirava ele morto ali de dentro. Irmãos, nós temos que subir no púlpito e falar a verdade, irmãos. Doia quem doer, pregar o evangelho. Pregar, Satanás do inferno está querendo calar a boca dos pregadores, não pregar mais a salvação. Sabe por quê? Ele que vai ganhar com isso, para fechar minha boca, ou a boca de qualquer um. Irmãos, pregue. Você que é pregador da palavra de Deus, pregue a salvação. Claro que é justo, falar da prosperidade, sim, mas a palavra de Deus também está escrito. Mateus 6,33, buscai o reino do céu, e sua justiça demais será acrescentado. Precisa mais, quer prosperar, busque a Deus. Deus pode usar um rico lá para dar coisas para você, pode tirá-la do ímpio para dar para o justo. Eu creio, você crê, erga a mão, eu creio, porque assim aconteceu comigo. Aleluia, glorificada é a presença de Deus. É tudo em nome de Jesus, irmãos. Ali em Atos 3 fala de um aleijado, que era aleijado de nascença, irmãos. E ele estava na porta, acho que era a porta, ali fala, deixa eu te pegar o contexto inteiro, estava parado numa porta, mendigando, pedindo esmola. Passava Pedro e João ali, e Pedro e João falaram, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Em nome de Jesus, aquele aleijado levantou dali, começou a andar, e o nome de Jesus foi glorificado. Aquele homem saiu pulando da presença de Deus, porque ele foi curado. Ele foi curado, irmãos, no nome de Jesus. Por isso que tudo que vocês fazem, fale em nome de Jesus, é no nome de Jesus, é tudo no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, glorificada é a tua presença, Deus. Meu Deus, meu Pai, queria agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, as irmãs que vêm orar comigo. A igreja tem que ter oração, irmãos, porque Satanás ele tem uma fúria com as igrejas de Cristo, com aquela igreja que prega o verdadeiro evangelho. Muitas vezes Satanás ele para as pessoas, ele não quer que entre aqui dentro, porque aqui tem conselho, aqui é tirado as pessoas da mão do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Salmo 125, Deus querido, Deus maravilhoso. Salmo 125, é só o primeiro. Diz assim, a fé em Deus traz segurança. A fé em Deus traz segurança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmãos,
quem tem Deus, ele não vai se abalar. Ele não vai se abalar com uma notícia ruim. Ele não vai se abalar. Ele vai erguer a cabeça e vai continuar, irmãos. Quem estiver seguro em Jesus Cristo, amém? Provérbios 14, 12. Irmãos, vamos cuidar com o pecado, irmãos. O pecado gera morte, irmãos. Está escrito aqui na palavra de Deus, não é eu que estou falando. Vamos fugir do pecado. O pecado que fica lá, não sei quantos mil quilômetros longe de nós, irmãos. Provérbios 14 e versículo 12. Que parece, às vezes, né, para o homem, parece que é certo, mas o caminho errado gera morte. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Às vezes, Satanás pega e coloca pensamentos na cabeça das pessoas, faça isso e faça aquilo, e depois ele mesmo acusa, ele mesmo envergonha, porque eu conheço pessoas, irmãos, que roubaram, não vou citar o nome. Depois, ele mesmo acusou as pessoas, vendo, foi chamada a polícia, essa pessoa foi presa e passou vergonha. Esse é Satanás que faz. Mas Deus não faz nós passar vergonha. Errou, peça perdão. Mas não continue, né? Peça perdão e não continue mais naquele erro, né, irmãos? Atos 2, 37 e 38. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus. Atos 2 e versículo é o 37 e o 38, irmãos. A conversão de 3.000. E ouvindo eles isto, compunjaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ó irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei. Se arrepender, se nós pequemos hoje ou ontem, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Jesus ainda está aqui, ele ainda é advogado, mas um dia, irmãos, ele vai ser juiz, daí ele vai julgar. Arrependei-se. Vós, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então nós fomos batizados, alguém pregou a palavra para nós, né? Irmãos, fomos batizados, descemos as águas, Jesus perdoou nossos pecados, ele lançou no lar do esquecimento, ele já não lembra mais. Mas daí depois o que acontece, irmãos? Passa um tempo, nós voltamos a pecar. Eu sentia bem forte no meu coração que Deus, Jesus, ele está tão triste com esse mundo, que Deus colocou o homem, a mulher aqui nessa terra, e o povo comete tanto pecado, faz tantas coisas erradas, que Deus, ali tem uma palavra que diz: você é morno ou é quente, se não Deus comida. Deus, você sabe quando se come uma comida que faz mal para você? Assim Deus está vomitando já, irmãos, de tanto pecado, de tanta coisa. Os pastores pregam, o evangelho está expandido ao mundo inteiro, mas o pessoal não se acorda, né? Está lá no fundo, no sono profundo, não vigia mais, não ora mais, não busca mais, não obedece mais, não faz a vontade de Deus, irmãos. O Senhor está muito triste. O Senhor tocava no meu coração para mim dizer que Deus está triste até com as igrejas. Deus está triste até com os pastores que não pregam a verdade. O pastor diz assim: eu não vou pregar porque eu vou ofender, vou perder membros da igreja. Este membro dá R$1.000 por mês, porque eu sei, irmãos, eu pude ver isso. Eu não quero ofender. Para mim, irmãos, não interessa dinheiro, interessa a presença de Deus. A igreja precisa de dinheiro, sim.
Se nós não tivesse dinheiro, como que nós ia pagar aqui? O Jorge não ia deixar nós entrar aqui sem pagar, caiu o dinheiro. Precisa, irmãos. Eu não vou ofender essa irmã, eu sei, irmãos, porque eu não conto, eu não jogo um contra o outro. Eu não jogo o pastor um contra o outro, mas eu tenho vivido isso, vendo, eu não vou ofender, eu vou só falar, olha, vai ter, se você era Maraia, se você vir para a igreja e dar 100 reais, 200, 500, vai aparecer na tua conta do teu banco dinheiro. Lá vai o coitado do pobre, lá vai eu dar 100, vou ganhar 500, irmão, mentira dentro da igreja. Olha onde é que vocês vão, aleluia, nós pregamos dinheiro aqui na igreja, irmãos, pedimos, você vai dar teu dízimo, porque o dízimo é bíblico, em Malaquias 3, e versículo lá fala dos dízimos, a sua oferta alçada, isso sem fala, irmãos. Glória a Deus, eu já professei, Senhor, e pregam prosperidade. Coitadinhos, eu sei na Maraia, se ele rasta, que nem meteia. Eu fui fazer uma visita numa igreja, irmãos, não vou citar o nome, mas eu fui lá para dar um testemunho, porque Deus, uns coitados, pobrezinhos, irmãos, que iam na minha igreja, que eu tratava, dava cesta básica, estão lá, porque lá eles vão ficar ricos. Araia, coitado desse pastor pregando isso, aleluia, glórias a ti. Tivesse ficado comigo, ganhava, e ganha, meu Deus, não vou citar o nome, irmãos, mas está assim nessa igreja, irmãos, está assim, eu não estou aqui para falar, mas eu estou falando para vocês não serem enganados, porque a palavra de Deus diz assim, que até os escolhidos deles seriam enganados, aleluia, glórias a ti. Eu não faço nada, irmãos, quer dar o dízimo de coração, é para o ministério, quer dar sua oferta desse, não quer, Deus proverá, aleluia, mas Deus diz que aquele que devolve o dízimo com amor, fazer prova dele, aleluia, fazer prova dele, se ele não abençoar, ninguém pode abençoar. Glórias a ti, através do dízimo é repreendido o devorador, através do dízimo, irmãos, é pagado aluguel, feito comida na igreja, aniversário de igreja, é usado para o ministério. O que sobrar, irmãos, é para ajudar a comprar um terreno. Queria dizer para vocês, irmãos, que o negócio é sério. Eu não gostaria de falar isso, mas tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar, irmãos. Aí, os pastores, não sei como que... olha, uma coisa eu vou te dizer, eu sou uma pessoa assim que eu prego a verdade. Eu não tenho aquela inteligência de trabalhar na mente do meu irmão, de uma irmã, para dar dinheiro. Eu não tenho isso. E nem quero ter, irmãos. Nem quero ter isso. Porque aí Satanás já está de pé na igreja. Aleluia. Pregar o evangelho genuíno. Pregar a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ali, Efésios 6, 10. Aí agora vem, glória a Deus. Efésios 6, 10. Aqui fala das armaduras de Deus, irmãos. Armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que se armar com as armaduras de Deus contra o Satanás do inferno, irmãos. Satanás do inferno, ele era o anjo mais bonito do céu, mas ele queria copiar Deus. E Deus pegou e lançou ele para baixo. E ele trouxe maldições, ele trouxe anjos, que eram anjos de luz. Ele seduziu a cabeça dos anjos e trouxe. E ele está andando aqui. Ele está andando aqui nesse mundo de dia e de noite. E aonde ele encontrar uma brecha, ele entra.
Queria falar para os irmãos que cuidem, irmãos, com palavrões, com nomes. Tudo que você diz, Satanás vai lá e fala para Deus: olha, essa pessoa falou tal coisa e Deus permite. Então você, né? Meu Deus, quando você for dizer o nome, diga: meu Deus, meu Jesus, né? Chamar o nome de Deus poderoso, Satanás do inferno estremece quando se chama o nome de Jesus. Não dizer o nome nem de brincadeira, irmãos. Eu não gosto de dizer essa palavra nem na igreja que está falando aqui, irmãos. Glórias a Deus. Todos os dias, Satanás leva nossos nomes e apresenta para Deus. E acusa que ele não tenha poder de levar o meu nome e o de vocês para acusar nós. Que nós não tenhamos por que se envergonhar. Mateus, só um pouquinho. Não é Mateus, não. Glória a Deus. Efésios 6:13. Efésios 6:13. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Amém? Efésios 6:18. Ó, aqui fala, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiar, irmãos, mesmo que você ore, Deus ainda pede para nós vigiar, né? Nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então se arme com as armaduras de Deus, que você vai vencer. Você vai vencer. Pode vir uma notícia ruim, mas o nome de Jesus você vence. Sou testemunha viva, irmãos, que vence e vai vencer.